atividade de história de hoje vai falar sobre um conteúdo de história que é chamado O Descobrimento do Brasil. Aí o menino aqui está olhando o livro, pensando que bacana é aprender sobre a história do Brasil. Tem tanta coisa para saber. Como será que foi o descobrimento do Brasil, né? Porque é chamado assim. O Brasil estava coberto, precisou ser descoberto. Então, o texto começa falando que nas atividades anteriores vimos um pouco sobre as viagens de portugueses e espanhóis, que vocês tinham aquele mapa cheio de riscos coloridos sobre as grandes navegações pelos oceanos e sobre os primeiros contatos dos portugueses com os indígenas que já viviam aqui no Brasil. Então, vocês aprenderam que os portugueses tiveram que aprender a sobreviver na selva, conhecer as plantas, aprenderam a usar arco e flecha, navegar na canoa. Os índios conheceram as roupas, alguns instrumentos, né, que os portugueses traziam. Mas temos alguns dados históricos que são conhecidos como descobrimento do Brasil. Vocês viram que está entre aspas essa palavra descobrimento. Então, todo mundo já ouviu falar, quem é adulto, já teve que decorar e responder nas provas, que no dia 22 de abril de 1500, ou seja, há mais de 500 anos, o navegador português, este aqui da foto, Pedro Álvares Cabral, e a sua esquadra de caravelas, tem o desenho delas aqui, e aí vocês viram também aquela réplica da Lagoa do Taquaral, chegavam aqui no Brasil. A viagem foi documentada por Pero Vaz de Caminha, ele era um escrivão do rei. Então, ele vinha e escrevia tudo o que acontecia na viagem e mandava para o rei lá em Portugal ficar sabendo dessas notícias. Na carta sobre o país, então sobre o Brasil, ele escreveu que o Brasil era uma terra muito boa, que em se plantando, tudo dá. E que essa frase, por sinal, é falada até hoje pelos brasileiros. Então, é uma terra que a gente planta, o fruto nasce. Após essa chegada e a primeira convivência com os indígenas, que é o que a gente já estudou, os portugueses começaram a descobrir e a aproveitar as riquezas que foram encontradas no nosso país. Como essa terra era muito rica, eles se nomearam donos do Brasil. A gente também ainda vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem. E sendo donos de todas essas riquezas do Brasil, o que eles iam fazer? Enriquecer Portugal. E a primeira dessas riquezas foi o pau-brasil, uma árvore famosa, aqui tem uma foto dessa árvore, que era muito valiosa na Europa por causa de uma tinta avermelhada. A gente também vai falar um pouquinho do pau-brasil na semana que vem. Depois de ler esse texto, vocês vão responder em que data o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Por que pelos portugueses? Porque os índios já estavam aqui. Número 2. Qual o nome do navegador português que chegou aqui no Brasil? É só olhar ali no texto e copiar. Número 3, eu vou perguntar se você concorda mais com qual frase? Que Portugal descobriu o Brasil porque aqui era só floresta mesmo? Ou você concorda mais em falar que o Brasil não foi descoberto porque os indígenas já viviam aqui e a terra pertencia a eles? Tá bom? Então, não tem uma resposta exatamente certa, é o que você acha mais correto falar. Número 4. Por que Portugal quis se tornar dono do Brasil? Então, vocês têm 4 opções, vê qual você acha que eles escolheram. No texto está explicando. Número 5. Qual a primeira riqueza que os portugueses encontraram no Brasil? Tem ali até a foto dessa riqueza. E número 6. Por que essa árvore era importante? Tá tudo ali no texto. Qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem e a Pro explica melhor para vocês.